Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim responder com vocês a book tag Sandman. Essa book tag é basicamente um pedido do inscrito, né, que é o Ronan. Inclusive, a galera que gosta de assistir book tag tem uma playlist aqui no canal só com book tag pra vocês, tá bom? E se vocês quiserem que eu responda alguma book tag específica, gente, deixa aqui nos comentários, me fala o nome dela e tudo mais, ou me manda no Instagram depois, alguma coisa assim, porque isso aí até me ajuda, né, porque aí eu vou estar postando vídeo que vocês realmente querem assistir. Mas enfim, em algumas lives eu tava conversando com a galera, né, inclusive se você não me segue lá na roxinha, tem link aqui embaixo, tá bom? Eu tô fazendo live toda semana. E teve um dia lá que a gente tava conversando sobre a série da Netflix Sandman, né? Que é uma adaptação aí dos quadrinhos do Neil Gaiman. O Neil Gaiman é um dos meus autores favoritos, eu adorei a série, tá bom? Super recomendo pra vocês. Aí o Ronan achou essa book tag no canal do Scott Phillips. É quando eu fui assistir o vídeo, né, que ele tinha me mandado, eu vi que na verdade quem criou foi outra pessoa, outro booktube, então eu vou estar deixando o link, né, desses dois vídeos aqui embaixo no box de descrição pra vocês. E gente, eu vou estar traduzindo essa tag pra vocês, tá? Pelo que eu pesquisei, eu acho que ninguém traduziu ainda. Eu vi algumas pessoas respondendo uma book tag pelo mesmo nome, só que eram perguntas bem diferentes dessa daqui. Então, apesar de ter o mesmo nome, não é a mesma tag. E eu fui assistindo vídeos de várias pessoas, né, tentando ver se alguma delas era a tradução dessa. Nenhuma delas era. Mas se por algum acaso eu tiver deixado escapar e você vir assim, não, Rô, achei um outro booktube que fez essa tag, traduziu, são as mesmas perguntas, aí você me manda, porque aí eu devo ter passado sem querer e tudo mais. Você me avisa nos comentários caso isso aconteça. Mas por enquanto eu acho que eu sou a primeira. As outras que eu vi estavam com perguntas bem diferentes. E bem, gente, antes da gente ir pra tag, deixem um like no vídeo pra já ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você não for inscrito. À medida que eu for, né, falando aqui as perguntas e mostrando os livros pra vocês, se vocês quiserem responder a book tag nos comentários, fiquem à vontade, porque isso é ótimo, porque você já vai deixando indicação pras outras pessoas e pra mim também. E, claro, né, vão comentando aí também sobre os livros que eu estiver mostrando, se vocês têm interesse em ler, se já leram. A gente vai batendo um papo, tá bom? Mas, enfim, vamos deixar de enrolação e bora pra tag. A primeira pergunta é, né, destino. Um livro ou um personagem que você acha que reflete a sua vida. E eu nunca me identifiquei tanto, assim, né, com um personagem ou com um livro, ao ponto de dizer que ele reflete a minha vida, mas tem um que reflete uma ideia, né? Uma coisa, assim, que eu acredito fortemente, que no caso é o livro Pequenos Deuses, do Terry Pratchett. Ele transmite muito forte a minha ideia e a forma em que eu acredito sobre a diferença entre fé e religião. Esse livro aqui é uma fantasia, ele faz parte da série Discworld, mas você pode ler ele sozinho, ele funciona como um livro único. Inclusive, eu acho que ele pode ser uma ótima porta de entrada para o universo de Discworld. Inclusive, foi a minha porta de entrada. E aqui, basicamente, a gente vai ter uma fantasia com um humor bem ácido, onde nós vamos ter um deus que, quando ele foi vir pra Terra, ele meio que assumiu a forma de uma tartaruga e agora ele tá precisando da ajuda de um noviço para poder impedir que aconteça uma guerra santa. Quando eu li esse livro, gente, a sensação era de que o Terry Pratchett tinha entrado na minha cabeça e tinha pego todos os conceitos sobre fé e religião e colocado aqui, sabe? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu respeito muito a fé e a crença das pessoas. Cara, não importa o que você acredite, eu vou respeitar de boa, sabe? E eu entendo o quanto a fé é importante para cada ser humano. O meu problema é que a religião é uma coisa inventada pelo homem, sabe? É um local que é para receber as pessoas de braços abertos, mas eu já vi muitas vezes as pessoas sendo julgadas ali dentro. Já vi também, né, muita distorção de palavras para manipular as pessoas. Então, assim, não quero estar, sabe? E tá tudo bem. Eu acho que eu tendo a minha fé e tendo minhas crenças é o que importa. Então, eu tenho essa questão, né, de que eu acredito muito na fé das pessoas, mas não acredito em religião. E esse livro transmitiu essa ideia perfeitamente. Número 2, Morte, um livro que te apresentou a morte de uma forma inesperada pra você. E eu entendi que eu gostava dessa temática quando eu li o livro O Caminho do Poço das Lágrimas. Aqui nós vamos ter um cara que ele tá viajando de carro com os 2 filhos dele, só que de repente eles adormecem e quando eles acordam, eles estão num campo verde, sabe? O carro desapareceu, eles não sabem muito bem o que aconteceu ali.
e só tem um caminho possível, né, que ele fica entre duas pedras, que é justamente o caminho do Poço das Lágrimas. Então nós vamos estar acompanhando os personagens tentando sair dessa situação e também, né, de algumas reflexões que eles vão ter tendo sobre a vida, sobre o que realmente importa, né, no decorrer de toda a história. E a maneira que tudo isso é apresentada é muito interessante. E assim, gente, eu adorei o final. Foi um final que chamou muita atenção pra mim. Não sei se todo mundo gostaria desse final, mas pra mim super valeu a pena. E foi inesperado, né? Eu tava imaginando que aconteceria algo diferente. Mas assim, eu realmente adorei esse livro. Número 3, Sonho. Um livro que é um sonho ou um pesadelo. Eu, no caso, vou colocar 2 livros aqui, um pra sonho e um pra pesadelo, tá? Primeiro, para sonho, eu, assim, não poderia ser um livro diferente de O Mar Sem Estrelas, que literalmente nós vamos ter várias histórias acontecendo dentro de outras histórias e que todas elas vão estar se conectando no final. E tudo isso começa com um rapaz que ele acaba encontrando um livro na biblioteca que conta sobre uma experiência que ele teve quando ele ainda era criança. Então ele vai querer investigar e ir atrás sobre o como que a história dele tá ali, se era uma coisa que ele nunca tinha contado pra ninguém na vida. E nisso ele acaba indo de encontro a um lugar completamente mágico. E assim, gente, todo o texto, né, o como que ele é estruturado aqui, as descrições, os locais, as próprias coisas que estão ali acontecendo, que o personagem vai vendo, elas são, assim, muito mágicas. Tem coisas que é até meio difícil de explicar, mas a sensação que eu tive durante o livro foi justamente essa, de que eu estava dentro de um sonho. E eu nunca li nenhum outro livro que passasse perto dessa sensação, então, assim, eu achei genial, eu simplesmente amei essa história. E um livro que poderia se configurar aqui como pesadelo, eu até já conversei sobre ela com vocês, que no caso é Hell House, né, a Casa Infernal, onde nós vamos ter 2 médios e um parapsicólogo que tá indo pra essa casa, né, que é tido como a mais mal assombrada, junto com a esposa dele. E basicamente eles estão indo pra lá porque um velho milionário que tá à beira da morte e com medo da morte quer que eles descubram e digam pra ele o que espera esse cara do outro lado. O livro traz muita crítica sobre o ego humano e traz muito essa disputa aí entre espiritualismo e parapsicologia, mas eu considero esse livro um pesadelo porque o fantasma não dá trégua, sabe? Os personagens não têm 1 minuto de paz dentro dessa casa. E eles ficam poucos dias, se eu não me engano, acho que são 5 dias que eles ficam dentro dessa casa, mas assim, acontece tudo de ruim que você possa imaginar com esses personagens. E eu ficava lendo o livro e eu ficava assim, gente, vamos embora, vai todo mundo morrer, vamos embora. E os personagens lá ficando por causa de ego e por causa de dinheiro. E eu pensando, não dá pra aproveitar dinheiro se você estiver morto. Então vamos embora. E sobre eu ter essa sensação de querer sair da casa, querer que os personagens saíssem dali e eles não saírem, literalmente parecia um pesadelo, gente. Porque sabe quando você tá tendo um pesadelo e você não consegue acordar? Então, era justamente isso, porque o pessoal não queria ir embora da casa. Número 4, Pródigo, um livro que tem um personagem pródigo. E assim, eu queria colocar livros diferentes, né, de livros do Neil Gaiman, mas pra essa situação aqui, gente, eu não consegui. Eu tava pensando e eu acho que eu não li nenhum livro assim nessa linha. O único que eu li, no caso, foi O Oceano no Fim do Caminho. Porque aqui a gente vai ter justamente isso, né? A gente tem um cara que ele tá voltando ali pro local onde ele cresceu e tudo mais, para um funeral. E ele resolve ali visitar a casa de uma amiga dele de infância. E nisso a gente vai estar acompanhando as lembranças dele daquela época, inclusive um período em que ele acreditava que um espírito maligno tinha assumido a forma da sua nova babá. Eu amo esse livro, eu não recomendo ele pra quem nunca leu Neil Gaiman ou pra quem não gosta de realismo mágico, mas assim, eu simplesmente amei essa história porque ela fala muito sobre o como os livros podem ser um refúgio pra gente e como algumas experiências de infância ajudam a moldar a nossa personalidade quando adultos. E, assim, é uma experiência, sabe? Foi uma leitura muito gostosa pra mim. Já vi gente falando que esse livro é lento, mas eu não me incomodei com nada desse tipo. Na verdade, eu li bem rápido na época, eu tava muito presa na história e sobre o que estava acontecendo. E, simplesmente, adoro esse livro. Número 5, Desejo. Qual o livro mais sexy que você já leu? E assim, gente, quando a gente fala livro sexy, a primeira coisa que me veio na cabeça lendo essa pergunta foi um livro hot. Só que eu simplesmente não leio o livro hot. Então, ao invés de pensar num livro especificamente sexy, eu pensei numa personagem. E a personagem que me veio à cabeça foi a Lady Mecânica. Essa é uma HQ, infelizmente ela só tem em inglês, tá? Mas eu amo essa personagem porque ela é uma investigadora particular e as histórias dela misturam um pouco de sobrenatural com ação, aventura e tudo isso tá dentro de um cenário steampunk. E quando a gente vê as imagens dela,
Gente, eu acho essa personagem absurdamente linda, sabe? E é até engraçado porque, assim, sexy e tal, a gente pensa em, sei lá, menos roupa. Mas mesmo ela toda tapada, totalmente vestida, eu acho ela, assim, sexy de um jeito que é maravilhoso, sabe? Eu amei a pessoa que criou o design dessa personagem. E dentro das histórias, acontecendo tudo isso, investigação, ação, aventura, tudo o que você possa imaginar, ela tá muito ali preocupada em descobrir a origem dela, né? De saber como que ela adquiriu aquelas partes mecânicas, porque ela simplesmente não tem memória do passado. Não terminei de ler essa série de HQs ainda, eu só li o primeiro volume, mas assim, eu já me apaixonei por ela. Número 6, Desespero, o livro mais deprimente que você já leu. E assim, eu amei esse livro, mas quando eu li, eu me senti um pouco triste, porque ele me fez refletir sobre coisas que eu nunca tinha pensado antes, que no caso é Só os Animais Salvam. Já tem uma resenha aqui desse livro no canal, vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem. E aqui nós vamos ter vários contos que vão estar sendo narrados por animais que morreram em períodos de guerra diferentes. E assim, gente, eu achei que eu não ia me impactar, porque assim, a premissa dele, a gente já sabe que esses animais vão morrer. Mas mesmo assim, tiveram contos aqui que pegaram lá no coraçãozinho, sabe? É porque a guerra em si já é uma coisa estúpida, sabe? É uma coisa cara que só traz sofrimento. Mas eu nunca tinha parado pra pensar sobre o que acontece com os animais no período de guerra. Então aqui a gente vê alguns deles que se perderam, que foram deixados pra trás, que estão passando fome. Eles tentando sobreviver a uma coisa terrível que eles nem tinham noção sobre o porquê que estava acontecendo. Enfim, esse livro mexeu muito comigo. Eu me senti triste em vários momentos. Inclusive, teve um momento aqui que eu chorei, mas assim, não foi um choro normal, tá? Foi aquele choro, assim, de soluçar mesmo, que eu tava me sentindo muito abalada. Então, eu recomendo essa história, só que assim, eu realmente chorei com ela, gente. Sei lá, me pegou de um jeito que eu não tava esperando. E olha que eu não sou uma pessoa de chorar com livro. Número 7, Delírio. Qual o livro mais absurdo ou sem sentido que você já leu? Assim, gente, eu acho que todos os livros, né, devem ter algum sentido, então, enfim, eu acho que eu escolhi aqui ir pra opção do absurdo, e assim, com certeza, o livro mais absurdo que eu já li na minha vida, e eu acho muito difícil encontrar alguma outra coisa parecida, é no caso Vita Nostra. Assim, não foi um livro que eu amei do tipo favoritado nem nada, mas eu vi muita gente odiando esse livro e pra mim não. Acho que foi uma experiência bem interessante. Eu gostei de bastante coisa daqui. Tem um elemento ou outro ali que não me agradou tanto, mas ainda assim, no geral, foi uma história que eu gostei, tá bom? E aqui nós vamos ter uma garota que ela começa meio que ser perseguida por um cara e esse cara começa a dar algumas missões bem estranhas pra ela. Só que ela tá numa situação de que se ela não realizar aquelas missões, alguma coisa ruim vai acontecer. E depois disso, né, de fazer várias dessas missões que são bem esquisitas mesmo, porque na hora que eu tava lendo, eu falei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Era bem essa vibe. Ele acaba dizendo pra ela que ela foi aceita no Instituto de Tecnologias Especiais. Então, assim, ela vai pra essa universidade e tudo dentro desse lugar é muito absurdo e estranho. É um livro que eu tenho dificuldade de recomendar, sabe? É aquela coisa assim, tipo, mano, só pega e lê, sabe? Porque você vai ter que agarrar na mãozinha dos dois autores e aceitar a viagem pra poder curtir essa história. Caso contrário, você não vai gostar, entendeu? Você vai achar que é muito louco, que é muito absurdo e isso talvez te incomode. Só que eu fiquei muito presa lendo e realmente eu nunca li nada parecido com isso aqui. E bem, gente, essa é a book tag de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Conversem comigo nos comentários, me digam se vocês já leram esses livros, se tem interesse em ler. Respondam a tag também, é bom que eu pegue indicação. E lembrando, se você quer que eu responda alguma tag específica, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Porque aí eu vou procurar e aí eu vou me organizar pra encaixar no cronograma aqui do canal e trazer o videozinho pra vocês. E, gente, por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo antes de sair. Se inscreva se você não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!